Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar continuidade ao nosso curso de mediunidade. Hoje, estudando sobre o método kardeciano de comprovação mediúnica, vamos compreender a metodologia utilizada por Kardec para compreender, analisar e chegar às conclusões no tocante à mediunidade. A doutrina espírita nos traz muita segurança em todos os sentidos, muito em decorrência da postura séria e com um aspecto muito científico de Allan Kardec. Então hoje nós vamos compreender todo esse estudo e vamos também finalizar a parte referente às diretrizes da educação da mediunidade. A parte 4 nós vamos finalizar na aula de hoje. Então eu convido você para esse estudo e convido você também para se inscrever no nosso canal. Compartilhe, curta e comente os nossos vídeos. Vamos então aprender? Olá, meus queridos amigos, sempre muito bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso curso de mediunidade. Hoje, nessa aula número 4, nós vamos estudar o método kardeciano de comprovação mediúnica e vamos dar a continuidade no tocante às diretrizes da educação da mediunidade. Hoje com a aula, com a parte número 4, tá? Então hoje nós vamos finalizar a parte referente às diretrizes da educação da mediunidade. Então vejam bem, nós vamos iniciar aqui com um vídeo que nós trouxemos mostrando um pouquinho como Kardec analisou os fenômenos mediúnicos, como ele examinou, qual tipo de análise, de critérios ele utilizou para que ele pudesse codificar a doutrina espírita. Então é um vídeo muito interessante, eu peço que vocês prestem atenção para que nós possamos realmente, a partir daí, refletir sobre muitas das ponderações e dos critérios utilizados por Allan Kardec na análise dos fenômenos mediúnicos, ok? Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. Interrogada, ela respondia através de sinais. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia. Sabia apenas que as experiências eram realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. No ano seguinte, o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, me falou dos mesmos fenômenos com entusiasmo. Foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. As coisas surpreendentes que, longe de me convencer, me aumentou as dúvidas. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plane-Maison. Aceitei imediatamente. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica.
Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência, como o fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O saber de que dispunham se limitava ao grau que haviam alcançado de adiantamento. A opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Esta constatação me preservou de acreditar na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por alguns deles. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provaria a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações. O segundo ponto, não menos importante, é que aquela comunicação permitia que se conhecesse o estado desse mundo, seus costumes. Se assim podemos nos exprimir. No ano seguinte, em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Rustam. Eram sérias essas reuniões, que se realizavam com ordem. As perguntas fúteis haviam perdido todo atrativo para a maioria das pessoas. Quanto a mim, ia obtendo a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Pouco a pouco, as sessões iam assumindo caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam-se físicos, matemáticos, estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Todos formulando perguntas, aprofundando temas e questões. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. O meu trabalho, em grande parte, já estava concluído e tinha as proporções de um livro. Mas eu fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com auxílio de diferentes médiuns. Mais de 10 médiuns participaram do trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas,
e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Muito legal esse vídeo, não é mesmo? Nós tivemos aí condições de perceber, de uma forma, claro, sucinta, todo o critério, toda a seriedade de Kardec para codificar a doutrina. Vocês viram aí que ele, ao ir para as reuniões, eles não faziam mais perguntas fúteis no tocante às curiosidades do dia a dia, não era mais algo para brincar. Eles faziam perguntas sérias, junto com ele, outros homens muito intelectualizados, cientistas, como vocês viram, das mais diversas áreas, filósofos, matemáticos, todos eles auxiliavam Kardec na confecção das perguntas que seriam necessárias exatamente para que as respostas que hoje nós vemos no Livro dos Espíritos pudessem ser realmente realizadas. Então, Kardec, ele não cabe estudar a vida de Kardec agora, tá? O estudo sobre a vida de Kardec, a preparação de Kardec, isso está lá no ESD 1. Todos que estão fazendo hoje o curso de mediunidade já devem ter visto e feito o curso do ESD. Se não fizeram, façam. Está lá no nosso canal também, disponível aqui no nosso canal, tanto o ESD 1 quanto o ESD tomo 2, como o ESD tomo único. Então, é importante nós termos esse conhecimento prévio para que agora, no estudo da mediunidade, nós já compreendamos mais facilmente as coisas que nós vamos abordar. Eu não vou entrar em determinados assuntos de forma tão profunda, porque eu estou supondo que vocês já fizeram ESD e já viram lá de forma mais detalhada. Perfeito? Então, mas vocês viram que Kardec, ele foi preparado durante toda a sua existência. Quando ele conheceu a doutrina, ele já tinha mais de 50 anos. Ou seja, já era um professor, já tinha escrito vários livros, já tinha todo um caráter, toda uma personalidade de homem voltado realmente para a ciência, com análise, com observação, sem entendimentos e análises precipitadas, como deve ser um homem de ciência, porque ele precisava examinar os fenômenos com critério, não com pré-julgamentos. Então vejam que a espiritualidade ela é tão perfeita que ela preparou Kardec por 50 anos para que ele pudesse, a partir daí, estar com a personalidade, com todo o conhecimento que ele precisava ter para que, ao tomar ciência dos fenômenos, ele tivesse condições de realmente examiná-los de forma correta, apropriada, e com isso, de fato, a doutrina pudesse ser codificada, tá? Então, vejam bem aqui. Allan Kardec e o uso do método experimental na investigação dos fatos espíritas. O que significa o método experimental? É um método científico, onde ele olhava, observava, analisava e só posteriormente ele concluía o que ele de fato observava diante daqueles fenômenos. Ele não tinha, e ele colocou no vídeo, vocês viram, ele não estabelecia ideias pré-concebidas. Ele olhava, examinava, comparava resultados, observava de forma muito cuidadosa e, por fim, ele concluía. E vejam bem que Kardec colocou também no vídeo que ele não saía considerando como verdade qualquer coisa que os espíritos falassem, porque ele sabia que os espíritos podiam ser mais ou menos evoluídos e que eles individualmente, eles não falavam em nome de toda a espiritualidade, eles falavam em nome da sua opinião pessoal. Então, Kardec utilizou o critério da universalidade das mensagens, de modo que a mesma mensagem, ela era trazida por vários médiuns diferentes, médiuns que não se conheciam, que moravam em cidades diferentes, e quando ele analisava e comparava as respostas, que ele observava que todas tinham o mesmo fundo, a mesma mensagem, ele considerava aquilo como verdade, porque ele percebia que só assim ele poderia ter segurança
naquilo que ele iria colocar na codificação. Além disso, colocamos Allan Kardec e o uso da intuição na investigação dos fatos espíritas e também o método racional intuitivo de comprovação mediúnica. Vejam bem, a intuição, Kardec, ele não era médium ostensivo como nós conhecemos, aquele médium de psicografia, de psicofonia, não. Ele tinha intuição e ele, claro, que era intuído e inspirado pela espiritualidade, mas o trabalho foi dele. O trabalho de análise, o trabalho realmente de estudo, de codificação, foi dele. Kardec trabalhou muito. E o método racional e intuitivo de comprovação mediúnica, existem vários métodos dentro da ciência. Existe o método indutivo e existe também o método dedutivo. Então vejam bem aqui, na verdade, o método indutivo era aquele que Kardec examinava primeiramente várias situações e chegava à conclusão depois da análise e comparação dos vários fatos. O método dedutivo, ele utilizou também, mas ele é um pouco diferente. O método dedutivo também é um método científico, mas é um método quando você parte de uma análise, de uma ideia pré-concebida, tá? Então, diante daquela ideia, você já faz uma suposição de algo e aí você vai para a investigação para comprovar ou não aquela ideia pré-concebida. Então, dentro da doutrina, predominou o método indutivo, onde ele não tinha ideias pré-concebidas, perfeito? Ele primeiro examinava os fatos, depois concluía, mas o método dedutivo também foi utilizado. E dentro da ciência, de uma análise científica, de uma teoria científica, se sabe, se orienta que os dois métodos sejam utilizados. Claro que um pode ser utilizado mais ou menos, mas que você não utilize exclusivamente um ou exclusivamente o outro. E Kardec utilizou ambos os métodos dentro da codificação, tá? Então vejam, Allan Kardec construiu o edifício doutrinário do Espiritismo ensinando o quê? A investigação, análise e conclusões dos fenômenos mediúnicos seguem dois fundamentos: razão, tal como ensina a ciência, e bom senso, segundo as diretrizes da intuição ou da inspiração. Então, tem que ser baseado na razão. Kardec, ele não era um homem emotivo, emocional, movido pelas emoções, e nem poderia ser, porque os homens de ciência precisam ter, essencialmente, o equilíbrio das suas emoções, razão, lógica, bom senso. E Kardec apresentava todas as características necessárias para que a análise que ele iria fazer, uma análise extremamente séria, pudesse ser empreendida. Então, Allan Kardec e o uso do método experimental na investigação dos fatos espíritas. Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Ele só conheceu a doutrina, os fenômenos das mesas girantes, em 1855, ok? Já tinha ouvido falar antes, mas só em 1855 que, de fato, ele presenciou o fenômeno das mesas girantes. Completa seus estudos em Yverdon, cidade da Suíça, sendo discípulo do professor Pestalozzi. Concluídos seus estudos, fixa residência em Paris. Interessante aqui colocar um pouquinho sobre os estudos de Kardec em Yverdon, sendo inclusive discípulo do professor Pestalozzi, porque Pestalozzi ele inaugurou um novo método de ensino. Na época, ele baseou os seus ensinos e baseava os seus ensinos no amor, colocando como o amor sendo uma forma mais adequada e correta de ensinar a humanidade. E Kardec cresceu com essa metodologia ensinada no Instituto realmente de Yverdon. Então foi muito importante esse começo, essa educação que ele teve no Instituto do professor Pestalozzi. E ele era brilhante, tá? Tanto é que aos 15 anos, 14, 15 anos, quando o próprio professor Pestalozzi precisava viajar, quem o substituía era Allan Kardec, que na realidade o nome original dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas ele na verdade recebeu, mudou na verdade o seu nome para Allan Kardec,
porque durante o contato com os espíritos que estavam ali ao lado para auxiliar Kardec, ele teve a informação de que em uma de suas reencarnações passadas, na época dos druidas, tá? Então, realmente ali, antes mesmo do nascimento de Jesus, muito antes, bem uns séculos antes, na verdade, da era cristã, ele havia sido um druida. E os druidas, é muito interessante, nessa época ele se chamava Allan Kardec, quando ele era um druida. Então ele utilizou esse nome, que já tinha sido dele num passado, para a codificação da doutrina, até para que não houvesse uma confusão com a figura dele, porque ele já tinha livros escritos como professor e ele queria separar as personalidades e as pessoas. Então ele utilizou Allan Kardec. E os druidas, muito interessante aqui fazer uma observação, que eles eram, naquela época, grandes sacerdotes, tá? E os druidas, eles já acreditavam na reencarnação. Eles já acreditavam na imortalidade da alma, na vida espiritual. Então é muito interessante, os druidas, eles na realidade, eles atuavam em várias áreas da sociedade. Na área da educação, na área da medicina, na área da filosofia, na área da religião, tá? Então eles eram figuras muito importantes naquela época e eles tinham já essa crença. Então vejam que interessante que Kardec, ao codificar a doutrina, ele de qualquer maneira, ele realmente estava preparado, porque se ele já acreditava isso na época em que ele era druida, antes mesmo da era cristã, seria muito mais fácil para ele agora dar continuidade a esse trabalho. Pois muito bem. Então ele passou a observar os fenômenos das mesas que giravam, corriam e saltavam, percebeu que havia ali alguma coisa de diferente, inteligente e transcendental, que poderia ser a causa dos movimentos das mesas. Então ele foi muito além, ele buscava a causa, porque a ciência não é assim. A ciência não busca a causa, qual é a lei que está por trás de determinados fenômenos. Então ele não era um homem, ele não era um cientista propriamente dito, mas ele tinha a veia de cientista. Então a análise dele já era exatamente buscando a causa, tá? Então, muitas indagações surgiram e aplicando o método experimental ou racional, Kardec procurava conhecer a fundo o significado desses fenômenos. Então, ele aplicou o método experimental, um método científico de observação cuidadosa, comparava, deduzia as consequências, dos efeitos procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Validação do resultado somente quando resolve todas as dificuldades da questão. Isso aqui é muito interessante. O que significa essa validação do resultado somente quando resolve todas as questões? Que Kardec só considerava que uma ideia era real e só colocava na codificação aquela ideia quando ela respondia todos os questionamentos, todas as dúvidas, todos os sis. E se, e se, e se? Resolve, responde, completa o quebra-cabeça? Sim, então é verdade. Então ele era tão inteligente, tão criterioso, que se ele percebesse que havia algo a ser respondido, ele não colocava na codificação, ele deixava reservado para que novos estudos, novas análises pudessem ser feitas e viessem a comprovar ou não aquela ideia. Tá? Então isso para nós é muito importante, porque isso nos dá segurança no tocante à codificação. E principalmente nós que estamos aqui para estudar sobre a mediunidade, precisamos ter segurança. Porque vejam bem, queridos amigos, não é à toa que Moisés, durante muito tempo, ele condenou a comunicação com os espíritos. Não é à toa, porque naquela época as pessoas utilizavam a mediunidade para curiosidades, para saber futuros, para a resolução de seus problemas do dia a dia, de forma completamente diferente do objetivo para o qual a mediunidade deve ser verdadeiramente utilizada. O contato, o intercâmbio com a espiritualidade não é para essas futilidades. Como começaram as mesas girantes, também eram coisas fúteis, mas ali precisava que os fenômenos acontecessem, precisava que isso acontecesse, se realizasse em várias cidades, na Europa inteira, no planeta. Por quê? Porque precisava que a doutrina espírita nascesse. Então vejam, era uma necessidade. Mas na época de Moisés,
aquilo ali era uma baderna. Então, é claro que ele tinha que evitar esse uso desequilibrado e equivocado da mediunidade. E Kardec, ele buscava exatamente o inverso, critério e seriedade. Então, por isso que ele precisava realmente utilizar-se de todas as cautelas para aquilo que ele fosse colocar na codificação. Então, hoje, quando nós estudamos a codificação, nós temos segurança, porque sabemos o cuidado que Kardec teve. Então, dentro das suas conclusões, ele percebeu que a comunicação com os espíritos provava a existência do mundo invisível e ambiente, claro. Se os espíritos estão se comunicando, seja perfeitos, superiores, imperfeitos, trevosos, não importa, são espíritos. Então, mostrava ser possível a comunicação com o plano espiritual e a comunicação permitia conhecer o estado desse mundo e seus costumes. Por quê? Se era um espírito imperfeito que se comunicava, ele tinha condições de saber qual era o estado, a condição, como esse espírito imperfeito vivia, em que situações. Da mesma forma, quando chegava um espírito superior. Então, Kardec teve acesso e teve oportunidade de evocar e conversar com inúmeros espíritos, medianos, sofredores, criminosos, suicidas, evoluídos, felizes. E aí ele foi buscando informações de cada um desses espíritos. E estão lá, estão todas essas informações presentes no livro Céu e o Inferno, presentes no livro dos Médiuns. Então vejam o trabalho que Kardec não teve para que hoje nós pudéssemos estudar a codificação com tranquilidade e serenidade. Pois muito bem, Allan Kardec, o uso da intuição na investigação dos fatos espíritas. Impossibilidade de sempre obter respostas satisfatórias, claras e objetivas, utilizando apenas o método racional. Definição do inovador método racional e intuitivo de investigação do fenômeno mediúnico. Associação de instrumentos científicos de observação, registro e processamento de dados com os recursos da intuição. É aquilo que eu havia colocado para vocês. Claro, sempre de forma racional e lógica, ele observava, comparava e aí assim ele ia tendo possibilidade de concluir as suas análises, tá? Então, proposto, na realidade, o método racional intuitivo de comprovação mediúnica proposto por Kardec para a interpretação dos fenômenos mediúnicos foi aplicado também para classificar e qualificar a faculdade mediúnica. Essa classificação da faculdade mediúnica nós vamos ver no decorrer das próximas aulas, tá? Ele também utilizou para explicar a relação espírito-médium, a ação anímica do médium, necessária e desnecessária, para definir os tipos e graus de influência dos espíritos no mundo físico e como neutralizar ou evitar a ação dos espíritos inferiores, para entender o papel do médium na comunicação mediúnica, sua influência moral e a do meio onde vivia, as contradições mediúnicas e as mistificações, para identificar a natureza, intenções e identidade do espírito comunicante e para organizar uma reunião mediúnica séria e instrutiva. E tudo isso, queridos amigos, está lá no Livro dos Médiuns. Por isso que o Livro dos Médiuns é considerado a Bíblia da mediunidade. Hoje, até hoje, não existe nenhum outro livro tão completo, tão bom, para ensinar, para nos orientar sobre a mediunidade como o Livro dos Médiuns, tá? Inclusive, nós estamos estudando aqui o curso de mediunidade fundamental, nós vamos trazer praticamente todo o curso de mediunidade é fundamentado e baseado no Livro dos Médiuns, na codificação como um todo, mas vocês podem fazer o estudo do Livro dos Médiuns também. Nós temos o estudo do Livro dos Médiuns no nosso canal, no Rosas da Mediunidade. Basta vocês buscarem essa playlist no canal, que já está lá completo, finalizado, o estudo do Livro dos Médiuns. Então, na verdade, vocês não podem ficar presos ou limitados ao curso de mediunidade. Aqui, o que eu estou passando para vocês. Isso que eu estou passando para vocês é o mais importante, aquilo que vocês não podem deixar de saber. Mas é pouco. Vocês precisam estudar. Tem que estudar. Vocês têm a apostila,
Por exemplo, dentro da apostila desse módulo que nós estamos estudando, vocês vão ver que tem as referências bibliográficas. O certo é vocês estudarem aqui os slides, pegarem os slides, baixarem a apostila, lerem a apostila e buscarem as obras complementares, as obras utilizadas na bibliografia para fazer aquela aula, para fazer essa temática, aprofundando o estudo de vocês, tá? Eu sei que às vezes as pessoas não gostam de estudar, mas qual é o seu objetivo? Você quer ser um bom médium? Um médium realmente comprometido, que a espiritualidade confie e invista? Então estude, porque médium que não estuda, espiritualidade superior vai deixando de lado. Se tem médiuns que estudam, médiuns que se dedicam, médiuns que se esforçam, por que eles vão perder tempo com um médium que não quer estudar, preguiçoso? Não vão, eles vão atrás do médium que estuda. Então, se você percebe-se que tem afinidade com a mediunidade, é um médium ostensivo, ou mesmo sem ser, mas que você se identifica, então faça por onde, para que a espiritualidade invista em você, e ela vai investir. Por quê? Porque, na verdade, ela precisa de pessoas que queiram trabalhar, pessoas que eles possam confiar. Por que Kardec conseguiu tudo? Porque ele era disciplinado, porque a espiritualidade dava responsabilidade para ele, ele cumpria. Então, nós precisamos ser assim, porque nós gostamos e somos muito ligados ao fenômeno. Ah, médium, fala com os espíritos, psicografa. Mas você quer estudar? Ah, não, estudar eu não quero. Eu quero só trabalhar, quero só praticar mediunidade. Vai ser um médium ali, não vai passar de uma mediunidade rasteira. Vai ficar ali no feijão com arroz a vida inteira. Então, é esse tipo de trabalhador que nós queremos ser? Eu espero que não, tanto é que nós estamos aqui estudando, mas eu reforço. O que eu dou aqui ainda é pouco. Ampliem os estudos de vocês. Pois muito bem, todas essas informações serviram de referência para a edificação da doutrina espírita, que, partindo de O Livro dos Espíritos, escrito na forma de um código, foi posteriormente desdobrado nas demais obras: O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Quem também não viu, veja lá no ESG, façam o curso do ESG. Vocês sabem que o Livro dos Espíritos foi o primeiro e todas as 4 obras que vieram na sequência partiram do primeiro livro. Partes do Livro dos Espíritos foram desdobradas e deram origem às outras 4 obras da codificação. Então, a referência moral do Espiritismo está contida no Evangelho de Jesus. A moral que os Espíritos ensinam é a do Cristo, em virtude de não haver outra melhor. Então, a doutrina é baseada na lei de Deus. Apenas ela veio explicar, ampliar, orientar melhor algumas coisas que Cristo não pôde dizer claramente. E Kardec nos deixa isso sempre muito claro. O Espiritismo não veio modificar o que Jesus disse, apenas aclarar e desenvolver o Evangelho do Mestre. O mais belo lado do Espiritismo é o lado moral. É por suas consequências morais que triunfará, pois aí está a sua força, pois aí é invulnerável. E o lado moral é fundamental para a mediunidade? É. Mas, Evelyn, eu já ouvi dizer que não importa se a pessoa é evoluída ou não, que a mediunidade não tem nada a ver com a condição moral da criatura. Como é que você está dizendo que moral é importante? De fato, mediunidade é uma condição orgânica. Quando chegar no capítulo referente à mediunidade, nós vamos explicar isso. Mediunidade é uma condição orgânica. A criatura nasce médium. Pode até não desenvolver a mediunidade na fase infantil, desenvolver na fase adulta, de adolescência, até mesmo na fase mais idosa. Mas a pessoa já nasce médium. Isso é verdade. Então, uma pessoa pouco moralizada pode ser médium? Sim. Uma pessoa moralizada pode? Pode. Contudo, meus amores, agora a diferença está aqui. Quanto mais moralizado é o médium, melhores são as comunicações dele,
mais flexível ele se torna, ou seja, a capacidade de atender e de ajudar um maior número de espíritos, mais confiança ele adquire da espiritualidade, mais ele escuta a espiritualidade, mais capacidade de dar mensagens, trazer mensagens, de ser intermediário de espíritos sublimados ele tem. Porque quando nós formos ver, queridos amigos, as condições para que o intercâmbio se realize, vocês viram que nós vimos isso rapidamente nas diretrizes, é preciso ter afinidade em sintonia. E uma das coisas aqui, a sintonia, é moralidade. Então, é necessário que espíritos evoluídos consigam ter sintonia com os médiuns para que eles possam ser ouvidos. Se o médium é um médium pouco moralizado, ele vai ouvir o quê? Só vai ouvir espírito imperfeito. Ele não vai captar os pensamentos da espiritualidade superior, porque eles estão em diferenças muito grandes de vibração. Um vibra muito baixo, o outro vibra muito alto e não vão se comunicar. A espiritualidade pode até querer, mas o médium não capta o pensamento, não escuta. Então, meus queridos amigos, eu vou ser um médium que só vou me comunicar com a espiritualidade inferior. Que tipo de médium eu quero ser? Que eu não capto a espiritualidade superior, porque eu não me moralizo. Então, o lado moral é essencial. E essa é uma das razões pelas quais muitos médiuns largam a mediunidade ou não querem trabalhar na mediunidade. Porque quem resolve trabalhar na mediunidade tem que se reformar. Tem que procurar reforma íntima, tem que procurar autoaprimoramento, tem que lutar contra as suas más tendências, tem que procurar deixar de lado os seus vícios. Evelyn, eu preciso deixar, por exemplo, de beber e de fumar? Você não precisa. Mas se você quer ser um médium melhor, precisa. Se você quiser ser um médium mais ou menos para baixo, pode continuar fumando, pode continuar bebendo, pode continuar em desequilíbrio de atitudes e pensamentos. Mas qual é seu objetivo mesmo? Mediunidade com Jesus, utilizar a caridade, evoluir com a mediunidade, crescer, ajudar o próximo, não é? Então, você vai precisar se reformar. Então, não é todo mundo que quer, não, meus queridos amigos. Tem muita gente que quer só o fenômeno, como eu disse. Agora, se reformar e trabalhar, arregaçar as mangas, isso aí é para poucos. Eu espero que você seja um daqueles que realmente querem fazer da mediunidade um bom uso. E para isso, a reforma moral é essencial. Bom, meus queridos amigos, e nesse último slide, então, nós finalizamos com essa reflexão que eu considero fundamental no tocante à moralidade do médium. Nós vamos finalizando a parte teórica da nossa aula de hoje. E nós vamos agora finalizar com a parte 4 das diretrizes da educação da mediunidade. E hoje, essa parte final das diretrizes, nós vamos trabalhar o diálogo mediúnico, tá? Nós vamos trabalhar a manifestação dos espíritos e o diálogo com os comunicantes. Porque uma das coisas que as pessoas, quem está iniciando nesse estudo tem muita dúvida é: Evelyn, como eu devo dialogar? Como é que eu vou saber o que eu tenho que dizer, o espírito, como é que eu vou saber o que ele está precisando? Isso é muito difícil. Porque, às vezes, o médium, tudo bem, o médium está ali dando a comunicação. E quem vai dialogar com ele, que nós chamamos, dentro da doutrina espírita hoje, de médiuns esclarecedores ou dialogadores, tá? Às vezes, utiliza-se até mais adequadamente os médiuns esclarecedores, tá? Porque, muitas vezes, o médium, a ideia do diálogo pode, em algum momento, passar a ideia de que nós estamos ali doutrinando. Tanto é que no passado se utilizava a denominação de doutrinador. E ela foi já excluída, não se usa mais. Porque doutrinador é como se você estivesse doutrinando uma criatura, doutrinando um ser. E muitas vezes, os espíritos que chegam necessitados, eles não precisam de doutrinação, eles precisam de acolhimento, de amparo, de amor. Então, se foi realmente mudando essa terminologia para médiuns esclarecedores ou dialogadores. Então, vejam, nós trouxemos aqui para vocês, de uma forma muito simples, como é a participação, como é a formatação de uma comunicação mediúnica, de uma reunião mediúnica. Vejam aí que nós temos o dirigente no plano físico. Então, toda reunião mediúnica tem o dirigente no plano físico, aquela pessoa que vai coordenar a reunião. Ela pode até ou não dialogar
com o espírito, mas ela essencialmente coordena, administra aquela reunião no plano físico. Nós temos o médium psicofônico, tá? Então é ele que vai dar o intercâmbio mediúnico. Nós temos o dialogador ou médium esclarecedor, que ele vai dialogar com o espírito, tá? No sentido de levar o acolhimento, o amor, as orientações para que aquele espírito seja auxiliado. Nós temos, vejam aqui do lado esquerdo, o espírito comunicante, que é exatamente aquele que vai ser trazido para a psicofonia por intermédio do médium. Nós temos o guia ou amigo espiritual, porque a nível espiritual, tanto o médium quanto o dialogador estão sendo auxiliados pelo seu guia mediúnico, tá? Vejam bem que nós temos, dentro do trabalho mediúnico, um amigo mediúnico, um guia mediúnico, tá? Que trabalha com você na atividade mediúnica. Evelyn, ele é o nosso amigo espiritual? Pode ser ou não. Tem situações que o nosso amigo espiritual, aquele que segue conosco desde a nossa reencarnação, como se fosse um pai nos auxiliando, nos amparando, o nosso chamado anjo da guarda, às vezes, ele também trabalha conosco na mediúnica. Outras vezes, não. Há um outro espírito com essa função de trabalhar com você na área da mediunidade. Então, pode ou não ser o seu espírito protetor, o seu anjo da guarda, tá? Mas esse amigo mediúnico, ele vai estar conectado com o médium que dialoga, com o médium de apoio, que nós depois vamos ver o que é, com o médium passista, com o médium que vai dar a psicofonia. Sempre vamos estar assessorados pelo nosso amigo mediúnico, tá? E nós temos também o dirigente espiritual, porque tem uma equipe, nós vamos estudar isso mais à frente, os participantes desencarnados da reunião mediúnica, tá? Nós vamos estudar os participantes encarnados e vamos também estudar os participantes desencarnados. Então, assim como há o dirigente no plano físico, há o dirigente também espiritual, coordenando, planejando, vendo quem vai ser atendido por intermédio de qual médium, a ordem, tudo é planejado pela espiritualidade superior. Então, os médiuns esclarecedores ou dialogadores, mantidos no grupo mediúnico sob a condução e a inspiração dos benfeitores espirituais, são os orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados. São eles que vão dialogar. Evelyn, o médium esclarecedor precisa ter mediunidade ostensiva? Não precisa. Por quê? Porque ele não pode, normalmente, ele não pode atender a comunicação mediunizado. Ele tem que estar lúcido, ele tem que estar atento à comunicação. Ele vai ser inspirado, sim, intuído, sim, pela espiritualidade que o acompanha, pelo dirigente da reunião a nível espiritual ou pelo amigo mediúnico dele. Ele vai ser inspirado e intuído, mas ele não vai entrar num processo psicofônico. Percebem que, então, ele não tem necessidade de ter mediunidade ostensiva. E aqui, então, vocês já vão percebendo que não é apenas quem tem mediunidade ostensiva que pode trabalhar em reunião mediúnica. Quem não tem ostensividade também pode, exercendo essas outras funções, esses outros papéis que a reunião proporciona, tá? Então, ele vai dialogar, ele que vai dar o primeiro acolhimento para o espírito. Então, as características do dialogador: formação moral. Por quê? Porque ele tem que ter autoridade moral, não é autoridade de orgulho, não, gente. Tem que ter autoridade moral para ele falar com um espírito sofredor, com um espírito obsessor, com um espírito vingativo, com um espírito suicida. Jesus não tinha autoridade moral para falar com, entre aspas, aqueles chamados demônios, que nada mais eram do que espíritos que obsediavam as pessoas. Por que ele conseguia fazer com que os espíritos fossem embora? Porque ele tinha autoridade moral. Agora, se o dialogador é uma pessoa extremamente viciosa, com que autoridade moral ele vai falar com o outro espírito? Nenhuma. Então, tem que ter afeição sem privilégios. Por que afeição? Porque ele precisa demonstrar
na verdade, é simpatia, afinidade com o espírito comunicante. Ele tem que se, na verdade, se penalizar verdadeiramente com as dificuldades daquele que chega, daquele espírito. Ele não pode colocar como se ele tivesse ali, fosse uma pessoa maior que os outros, superiores, como se ele não tivesse empatia com o espírito. O espírito não vai estar ali abrindo todo o seu coração, falando todas as suas dores e tendo uma pessoa na frente que se mostra frio, insensível àquilo que ele passa. Então a emoção, a verdade, agora não é que eu vou chorar, não é que eu vou me desequilibrar, não. Mas ele precisa sentir que eu me penalizo e que o meu sentimento de empatia por ele é real. Hábito de estudo e de oração. Estudar, porque se eu vou estar ali eventualmente precisando esclarecer, eu tenho que saber esclarecer. Eu tenho que conhecer a doutrina. Eu tenho que conhecer os princípios da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, porque senão eu vou dar que tipo de esclarecimento se eu não tenho conhecimento? Então eu preciso estudar. E oração, porque eu preciso estar a todo momento em contato com a espiritualidade, recebendo da espiritualidade as intuições necessárias. E para isso é necessário oração e sintonia. Então, conhecimento doutrinário e evangélico, tenho que ter o conhecimento tanto da doutrina quanto, muitas vezes, aspectos gerais, tá? Porque vem muitas vezes espíritos que sabem muito de história, de situações do mundo, que eu tenho que ter pelo menos uma noção, senão eu tenho dificuldades para dialogar. Brandura e firmeza, tato psicológico. Olhem que diferente, olhem que criterioso isso. Ao mesmo tempo que eu tenho que ser brando, em determinadas situações eu preciso ser um pouco mais firme, nunca ríspido, nunca brigando, nunca entrando em conflito, jamais, jamais. Mas eu tenho que em determinadas situações, como eu vou saber, Evelyn? Com a vivência. Como eu vou saber que esse eu preciso ser mais brando, que esse eu tenho que ser mais firme? Com a experiência, errando e acertando. Por isso esse curso é importante, porque na hora nós vamos vendo, os dirigentes vão orientando, os dirigentes vão conduzindo e os alunos vão aprendendo o diálogo. Autoridade fundamentada no exemplo. É a formação moral, é o exemplo. Quando eu falo e eu sou exemplo para alguém, é diferente do quando eu falo e não cumpro. Sinceridade e entendimento, bons sentimentos, amor. Eu coloquei aí em vermelho, não é à toa não. Essencialmente, amor. Eu posso ter entendimento, eu posso ter conhecimento, eu posso ter intelectualidade. Se eu não tiver amor, eu não vou ser um dialogador realmente bom. Se nós tivermos que colocar uma virtude, a mais importante para o dialogador, é o amor, ok? Bom, na etapa inicial, quando chega, o espírito comunicante chegou, o médium começou a expor a ideia do espírito, como o dialogador deve agir. Primeira coisa, primeira etapa, ouvir e identificar dificuldades. Eu preciso ouvir o espírito para eu saber e entender a problemática dele. Eu não posso sair falando se eu não sei nem o que ele precisa. Então, deixar o espírito falar, colher informações, identificar problemas e características individuais. Quando ele fala, ele já vai trazendo a problemática dele, eu já vou conseguir identificar para saber como ajudar. Se ele não é claro o suficiente, ou se ele não fala o suficiente para que eu entenda qual é o âmago, eu tenho que chegar no coração do espírito. Eu tenho que saber o motivo real por que ele sofre. O que na verdade faz com que ele esteja ali na condição de espírito sofredor? O que o prende? Entendem? Eu tenho que chegar no âmago, eu não tenho que ficar buscando curiosidades, eu tenho que ir lá no coração dele. Então eu preciso estar atenta. Às vezes ele não me diz de pronto. Aí eu vou fazendo perguntas esclarecedoras para que eu possa chegar aonde eu preciso chegar. Caso eu não consiga identificar o principal problema do espírito. Às vezes ele já chega dizendo que ele se suicidou, que ele está chorando por um abandono, porque alguém o traiu. Ele já diz de pronto. Outras vezes o espírito não diz e a gente tem que perguntar.
Manter-se no foco do problema apresentado ou identificado é a melhor forma de auxiliar. Eu não tenho uma hora inteira para falar com um único espírito. Normalmente é em torno de 15, 10, 15, 20 minutos no máximo, porque tem outros espíritos para serem atendidos. Então, eu tenho que ser objetiva, direta, ir no foco do problema, não me dispersar com curiosidades que não vão me fazer chegar aonde eu preciso chegar. Ficar atento às ideias fixas que podem dificultar ou impedir o diálogo. Às vezes o espírito chega pensando numa única coisa: eu quero vingança, eu quero vingança, eu quero vingança. Ou se ele se suicidou, ele fica ali revivendo o suicídio de forma sequenciada. Ele nem escuta o dialogador. Então, quando o dialogador observa que o espírito está com aquelas ideias fixas, ele tem que encontrar uma forma de tirar ele daquelas ideias fixas. Se ele fala e o espírito não escuta, ele fala, ele puxa de várias formas, ele fala várias coisas, e o espírito continua preso naquela ideia, e muitas vezes, em caso de suicídio, isso é muito comum, tá? Ele fica revivendo o suicídio: eu tô morrendo de novo, eu tô me matando, eu tô caindo, enfim, e ele nem escuta. Então, o dialogador pode, nessas situações, fazer um ligeiro toque aqui no chakra frontal. Por quê? Porque isso causa um choque no médium e no espírito. E ele se desperta e é como se ele saísse daquela ideia fixa. Normalmente, o dialogador, ele não toca no médium. Por quê? Porque ele causa um choque, são vibrações ali. Todos nós temos vibrações. Então, aquele choque pode assustar o espírito comunicante, ele pode até ir embora. Então, nós não devemos tocar. Mas em determinadas situações, o choque é importante para puxar o espírito, fazer ele voltar para aquela realidade que eu estou querendo ali trazer para ele. Então, isso pode ser necessário. Se o diálogo não surte efeito, se ele continua preso nas ideias, o toque ali pode ser importante e necessário. Então, depois que ele já fez essa primeira etapa, ouviu, fez as perguntas, conseguiu acolher, conseguiu acalmar o espírito no primeiro momento, ele vai esclarecer e apoiar. Acalmar o espírito com palavras gentis, amorosas, fraternas, solidárias, envolvendo-o em fluidos reparadores e calmantes. E vai envolver o comunicante em energias positivas, aplicar passes, proferir preces, se necessário. Então, depois que eu entendo, eu vou acalmar, vou dizer que ele está numa outra condição, que ele está ali para ser ajudado, que todos nós estamos ali para ajudá-lo, que ele é filho de Deus, que Papai do Céu não abandona nenhum de seus filhos, que ele não está sozinho, que ele possa perceber as várias pessoas que estão ali para ajudá-lo. Enfim, você vai conversando com ele como se ele fosse um encarnado. Ele precisa de um mesmo apoio se um encarnado estivesse passando por uma dificuldade. Nós não íamos ali dizer: olha, calma, vai dar tudo certo. Você é filho de Deus, tem muitas pessoas para te ajudar, eu estou aqui para te ajudar, vamos ver como nós podemos resolver. É isso que nós vamos conversar, como se nós estivéssemos conversando com uma pessoa encarnada, tá? Então, esse acalmar o espírito é fundamental, porque ele sai daquela condição de desespero naquele momento, se acalma, e aí é nesse momento que eu vou começar a esclarecer. Percebem que no primeiro momento, quando ele está em desespero, eu primeiro preciso acalmar, acolher, fazer com que o coração dele fique mais tranquilo, para depois começar a falar alguma coisa, algum esclarecimento acerca da doutrina, se for o caso, porque às vezes a gente nem consegue fazer isso, tá? Então, tudo vai depender da condição do espírito, tá bom? E aí, depois que eu faço esse acolhimento, eu vou esclarecer, apoiar, eu vou dialogar com bom senso, bondade, clareza, tato, firmeza, usando a linguagem objetiva e simples, nada de falar difícil. Falar claro, principalmente falar com acolhimento, para ele sentir em você um amigo, para ele ter segurança em conversar com você. Sempre utilizando a intuição, lembrando que nós não estamos sozinhos. Ah, Évora, eu não sei o que falar. A espiritualidade vai estar ali te intuindo. Te conecta com o teu amigo mediúnico, porque você não está só, tá? Então, as ideias vão vindo na tua cabeça e você vai confiando. E se eu falar alguma besteira? Está em aprendizado. O curso é de educação da mediunidade. Nós estamos em aprendizado. A hora de errar é agora. E depois o instrutor, o dirigente vai orientando. Apresentar possíveis soluções, segundo a interpretação espírita e evangélica. Dialogar sim, monologar não. Então vejam, é um diálogo. Eu vou ouvir,
E eu vou falar um pouquinho, vou orientar, vou conduzir, vou apresentar para ele que há situações que a vida não se acabou, que os problemas dele não são impossíveis de serem resolvidos, que há inúmeras saídas boas, que tem, ou seja, eu vou mostrar para ele que existe a luz no fim do túnel. Entenderam? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou dar esse acolhimento para que um espírito que chega ali em desespero, chorando, angustiado, vingativo, ele possa sair de lá com o coração mais leve e as ideias renovadas. A segunda etapa é a argumentação da lógica e do amor. Aquilo tudo que nós vimos ali atrás é a fase inicial. É ele chegar, é ouvir, fazer perguntas, acolher com amor, aliviar o coração dele, acalmar, serenar. Depois disso, eu vou fazer o quê? O diálogo, a argumentação lógica e do amor, sabendo ouvir, atendendo às reais necessidades do espírito, dialogar a partir do que o espírito diz, pegando o gancho, as informações que ele traz para dialogar, não provocar conflitos. Muitos espíritos vão querer conflito, brigar com o dialogador, não faça isso. De hipótese nenhuma. Você está ali para ajudar, não para entrar em conflito. E Evelyn, acontece? Acontece. Nós somos imperfeitos. Quando eles sabem tocar, muitas vezes, nos nossos pontos fracos. E muitos deles tocam, porque eles querem desarmonizar a reunião e desequilibrar o dialogador. Então, se o dialogador não estiver consciente e sereno disso, é o que vai acontecer. Eu já vi dialogadores perderem o equilíbrio e trocarem ali como se estivessem discutindo com o espírito. Então, numa hora dessa, se o dirigente percebe que o dialogador está perdendo o controle, ele tem que entrar. Ele tem que ele está ali para isso, para ele não permitir que a reunião perca o controle. Então, ele toma o diálogo para si e evita que aquela comunicação siga para um lado, um caminho inadequado. Situar o espírito no tempo e no espaço, mostrar que ele, claro, isso vai depender da situação. Em determinadas situações, você vai dizer que ele vai poder, você vai sentir que ele já se encontra numa condição que ele pode saber que ele está desencarnado, num outro plano, o que envolve a vida no plano espiritual. Em outras situações, ele não está preparado para saber que ele já desencarnou. Então, você vai dar um atendimento, dizer que ele está no hospital, que ele está recebendo todo o amparo de profissionais, mas você não vai dizer que ele está no hospital espiritual. Vai dizer simplesmente hospital. Ele vai achar que está em um hospital do plano físico. Então, percebam que tudo isso vocês vão perceber com o treino, com o diálogo, com o estudo. Por isso tem aqui, revelar o estado de desencarnação com cuidado. Nem eu vou dizer que nunca vai poder dizer e nem eu vou dizer que sempre vai poder dizer. Cada caso é um caso. Só o tato, a experiência é que vai dando a cada um dos dialogadores esse sentimento e a intuição da espiritualidade que lá está, obviamente. Jamais discutir com espíritos, nem pensar, tá? Na fase final, depois que fizemos todo o acolhimento, depois que demos o devido esclarecimento, vamos encaminhar para que ele possa ser conduzido. Então, nós vamos promover o afastamento do espírito comunicante, proferindo frases indicativas, tipo: olha, nesse momento você vai seguir agora com esse amigo, por exemplo. Sempre tem uma pessoa, um trabalhador espiritual ali próximo do espírito. Então, olha, você está vendo essa pessoa que está aqui do seu lado, você vai seguir com ele vai encaminhar você, ele vai continuar lhe dando um atendimento, tá tudo bem agora, numa próxima oportunidade nós podemos, se houver necessidade, dialogar novamente, mas seja bem-vindo à casa de Jesus, nós estamos aqui para lhe dar sempre o atendimento, mas vá seguindo com ele, que Jesus lhe ampare, que Jesus lhe ilumine, que Jesus fique sempre com você. E aí ele já sabe que você está encaminhando e o médium também já sabe que você está finalizando a comunicação também naquele momento. Então, o próprio médium vai também dissipando os fluidos e finalizando a comunicação. Então, vamos encaminhá-los aos benfeitores espirituais. Realizamos uma prece, induzimos ao sono ou outras medidas. Nós vamos ver. Tem espíritos que já vão ficando sonolentos, que já saem ali, já se desligam do médium no estado de adormecimento. Outros
vão estar despertos, então você vai se despedir, vai fazer uma prece, ele vai ser encaminhado. Outros não querem nada disso, acabam indo embora com raiva ainda, porque às vezes ainda não era o momento de serem devidamente esclarecidos, ou porque precisam de outras vindas nas reuniões subsequentes para que ele possa ser realmente, para que ele possa aceitar um tratamento. Isso varia, tá? Mas é importante que essa fase final exista. Sempre a intuição presente, então você vai saber se já é a hora, você percebe, muitas vezes você vai ali 10, 15, 20 minutos, o espírito continua ainda reticente e tal, você já sabe que ali naquela reunião não é o momento, não vai conseguir fazer com que o espírito aceite aquele atendimento, acolhimento e aceite Jesus naquele dia. Aí você vai dizer, olha, então nós já vamos realmente finalizar, numa próxima reunião nós podemos conversar novamente, e aí você já vai buscando ali a intuição, você vai sentindo que já tem que finalizar, tá? Mas o dirigente também fica atento a isso, porque principalmente os dialogadores iniciantes, eles ainda não sabem direito esse time. Então, o instrutor, o dirigente da reunião, ele está ali para dizer, olha, já vai conduzindo, já vai encaminhando, porque, entendeu? Já está na hora, tem outro. Enfim, tá? Isso também é feeling, ok? Dar ciência ao espírito que ele será sempre bem-vindo às reuniões da casa. Se ele quiser retornar numa próxima, estamos sempre ali à disposição. E, por fim, queridos amigos, quero ressaltar que atendimento ao espírito comunicante exige avaliação contínua. Nós precisamos estar sempre na condição de dirigentes e dialogadores, eventualmente, médios esclarecedores, fazendo uma avaliação contínua do nosso trabalho, da nossa postura, do nosso compromisso, da nossa disciplina, tá? Vocês vão ver, queridos amigos, que no decorrer do curso, vários de vocês vão desistir. Por quê? Porque as influências vão vir, as dificuldades vão vir, exatamente para que as pessoas abandonem os cursos. Vocês pensam que todo mundo quer que nós estudemos? Não, tem muitos espíritos que não querem. Querem que nós continuemos ignorantes, ainda afastados do trabalho, tá? Então, essa avaliação, ela precisa acontecer, porque nós precisamos estar nos aprimorando sempre, cada vez mais. Então, se eu não me avalio, eu acabo acreditando que eu estou sempre bem e nem sempre isso é real, é verdadeiro, tá? Então, estudo e capacitação sempre. É estudar outras obras, já conheço a codificação, então vá para as obras complementares. Já leu toda a revista espírita? São 12 volumes, então vai estudar. Já li? Então vai ler as obras complementares, os livros trazidos por Chico Xavier, A Vida no Plano Espiritual, de André Luiz, as obras de Emmanuel e tantos outros livros que nós temos aí à disposição. Podem ler também a série do Conhecendo o Espiritismo, que nós trazemos para você. Enfim, ampliem os estudos de vocês. Estudar sempre. Eu adoro estudar. E por isso que eu me dedico a passar o conhecimento da forma mais simples e objetiva e alegre. Eu tento fazer com que cada um de vocês se apaixone pela doutrina. Por quê? Porque quando a gente gosta, a gente estuda com alegria. Não é, lá eu tenho que estudar, sabe? Aquela coisa como se eu tivesse numa obrigação. Não. Quando a gente gosta, a gente estuda com alegria. E é isso que eu tento passar, sabe? Essa empolgação, mostrar como a doutrina é maravilhosa e como estudar é importante e agrega um valor sensacional na vida de cada um de nós, tá? Então, estudar e se capacitar sempre, sempre. E bom senso. Temos que ter bom senso. Quem resolve trabalhar como médium esclarecedor, precisa ter bom senso e equilíbrio. Nada de ser movido de forma impetuosa. Não, queridos amigos. Por quê? Porque na hora de um diálogo eu preciso ter equilíbrio na hora do diálogo, porque eu posso ali, com uma palavra equivocada, com uma falta de bom senso, com uma palavra movida por uma emoção, por uma raiva, por um desequilíbrio emocional, eu ponho a perder todo um diálogo. E aí depois a pessoa e o médium vai ficar se sentindo muito mal, tá? Então, queridos amigos, sempre muito bom senso.
ok? E por fim aqui o nosso muito obrigada sempre pela sua participação, pela sua ajuda, pelo seu compromisso aqui conosco. É muito bom contar com a sua companhia sempre. Tem aí todas as nossas redes, nosso canal do YouTube, nosso Instagram, nosso canal no Telegram, nosso site, nosso portal, onde você pode adquirir também os livros da série Conhecendo Espiritismo, nosso e-mail e nosso contato no WhatsApp. Tudo isso aí para você ampliar cada vez mais o seu conhecimento espírita. Certo, meus queridos amigos? Espero que você tenha gostado do nosso estudo, da nossa aula de hoje. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e até a próxima!